Nos episódios anteriores, eu falei pra você que vamos fazer 100 mil reais com ferramentas de IA. Agora, como é que vamos fazer isso? Descubra! Vamos criar aplicativos de celular. E como eu comentei no vídeo anterior, a nossa primeira ideia de app é o Laborito. Um app que analisa exames laboratoriais do usuário e traz insights valiosos sobre sua saúde. E no episódio de hoje, vamos ver como eu fiz o marketing desse aplicativo, te mostrar alguns números, inclusive o quanto já faturamos e, claro, todos os aprendizados que eu tive com esse app. Porque lembrando que as regras do desafio são: 1. Eu vou ter que documentar tudo. 2. Eu tenho que usar apenas ferramentas de IA, nada de mexer manualmente no código, não. Tudo tem que ter auxílio da IA. E 3, eu não vou parar até fazer os 100 mil reais. Então bora parar de enrolação e bora logo pro vídeo. Se você assistiu o episódio anterior, você viu que nós conseguimos criar o app Laborito em apenas um final de semana. Pois é, nem eu acreditei, mas nós conseguimos. Agora, o que faltava falar pra você, pelo menos que só me acompanha aqui no YouTube, né? Porque eu já revelei isso nas outras redes vizinhas, que caso você não me siga, tá na descrição desse vídeo. Eu falei pra você que nós, sim, conseguimos também lançar nas lojas de aplicativo. É, rapaziada, adivinha quem já tá na Play Store e também na App Store? Sim, o Laborito está oficialmente lançado nas lojas de aplicativo. E sendo bem sincero, eu não esperava por isso. Eu achava que ia ser bem mais complicado, porque o Laborito se trata de um app de saúde. Então eu imaginava que teria mais burocracias, principalmente por conta da Apple, né? Todo mundo fala que é hiper mega complicado, que é burocrático e não sei o que. Só que não, pelo menos não foi comigo, foi bem simples até. Só que o que eu não tinha mostrado antes é exatamente o site do Laborito. Como você pode ver, nós conseguimos lançar tanto para iOS, né, para iPad e iPhone, quanto para Android. Então, lançar para as lojas e aplicativos foi um processo muito simples, sem dor de cabeça. E bom, uma vez que os apps já estavam na loja, prontos para qualquer pessoa ir lá simplesmente baixar, agora estava na hora de começar a brincadeira, que é justamente o marketing. É justamente ele que vai nos trazer os usuários. Não adianta de nada a gente ter o aplicativo pronto e não ter nenhum usuário pagante utilizando. E bom, para fazer a divulgação desse aplicativo, eu poderia fazer das mais variadas formas. Mas para simplificar aqui o entendimento, nós temos duas formas principais. A primeira delas sendo o tráfego orgânico e a segunda delas sendo o tráfego pago. Como nós estávamos justamente na fase de validação da ideia, eu não estava muito afim de gastar porque eu já vi várias pessoas que já faturaram com seus aplicativos comentando que não vale a pena você, no processo de validação da ideia, investir em tráfego pago, até porque você quer validar a ideia e também validar se a aplicação não vai simplesmente crashar. Lembrando, isso foi tudo feito em Vibe Code, então, preocupação com performance, com qualidade de código, perfeccionismo. Não, eu não me preocupei em nada disso daqui, eu simplesmente escrevi para IA e ela gerou. Fui lá, testei, rodou, não crashou, maravilha. Sobe pra loja e vai, entendeu? Pra gente não perder muito tempo, esse é o objetivo do MVP, é você validar a ideia o mais rápido possível. E foi o que eu fiz. Eu optei pela estratégia de tráfego orgânico justamente para validar a ideia de uma maneira com menos custo possível. E no caso, como estamos lidando com aplicativos de celular que são apps, softwares, B2C, ou seja, para o consumidor final, nós simplesmente temos que procurar onde é que esse consumidor ele está. E aí eu te pergunto, onde é que está essa galera? Claro, de maneira gratuita, simples, nas redes sociais, principalmente nas redes sociais verticais. Não que não esteja aqui, por exemplo, no YouTube assistindo um vídeo aqui, né, horizontal. Mas a questão é que as redes sociais verticais, como o Insta, o TikTok, o próprio Shorts do YouTube, eles funcionam de uma maneira diferente dos vídeos horizontais. Todo mundo sabe que vídeos verticais, eles têm uma impressão maior, eles alcançam mais pessoas em um curto espaço de tempo. E como o nosso objetivo aqui é justamente atingir o máximo de pessoas possíveis num curto espaço de tempo e de maneira gratuita, obviamente o nosso foco tem que ser nessas plataformas de vídeos verticais. E foi o que eu fiz. Quer dizer, ao menos foi o que eu tentei fazer num primeiro momento. Por quê? Porque eu fui impedido por um problema. Rapaziada, vocês não vão acreditar no problema que aconteceu. Claro que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já resolvi o problema. Mas, cara, isso atrasou muito o processo de divulgação do Laborito, sério. Eu simplesmente tô não é um, não é dois, são 3. Eu tô há 3 dias sem internet. Se liga só, se liga. Tá vendo o modem? Tá há 3 dias assim, ó, com a luz vermelha. E aí, cara, eu já liguei pro provedor de internet, os caras vieram aqui, mas não conseguiram resolver. Acharam que o problema era só aqui, mas aí quando foram ver, é na rua toda. A rua toda tá sem internet, eu imagino que a cidade toda. Pois é, eu moro no interior. E, cara, já era pra ter resolvido, mas não foi. Eu sei que os caras deram prazo de 48 horas, já passou esse prazo. E aí a última vez que eu falei agora foi agora há pouco. E eles me falaram que só lá pra segunda-feira, agora é um sábado. E aí eu só tô aqui com 4G.
E o pior de tudo que viajaram aqui, né, com o meu carro, eu não consigo nem sair. E é um interior que, tipo, você tem que ter carro pra sair. Então eu tô sem internet, porque, detalhe, quando eu tento rotear o 4G no computador, não vai. Não sei por que o computador não aceita o 4G. E eu só tô com celular. Complicou. Enfim, então o vídeo demorou de sair por conta disso. Mas quando você estiver assistindo, já resolvi, então segue aí, né? Você vai ver como é que vai ser, se deu certo, se deu errado. Tô nervoso, mas não vamos desistir. É isso aí, a gente vai enfrentar essa adversidade junto, vamos lá. E bom, depois desse cárcere privado de 5 dias, pois é, fiquei 5 dias sem internet, justamente quando a gente ia começar a postar, a fazer o marketing do Laborito. Aconteceu essa, mas o que importa é que a internet já voltou. E logo quando voltou, eu já comecei a fazer o marketing. Atrasado, mas fiz. O fato é que para deixar tudo muito bem documentado aqui para você, eu estruturei todos os dados de divulgação aqui nessa planilha, para justamente você entender quantos posts eu fiz, quantas views eu obtive e mais, quantos dessas views resultaram em downloads para também clientes pagantes do Laborito. Então, como você pode observar, nós postamos tanto no Instagram, no TikTok e no YouTube Shorts. Quantos vídeos nós postamos em cada uma das plataformas? 5. Sim, nós postamos 5 vídeos no Insta, 5 vídeos no TikTok e 5 vídeos no YouTube Shorts. Eduardo, mas aqui tá apenas 2 vídeos. Por quê? Porque de 5 vídeos que eu postei no Shorts, 3 foram bloqueados. Sim, não sei o porquê, diz que é direitos autorais. Talvez seja porque eu postei no TikTok e no Insta primeiro e acabou influenciando. Não sei. Sendo bem sincero, eu não sei. O que eu sei é que foram bloqueados, mas antes de serem bloqueados, eles pegaram algumas views. Quando tava começando a pegar algumas views, aí bloqueou, pra nossa tristeza, mas enfim. O fato é que, no total, se a gente desconsiderar esses 3, né, a gente tem ativo mesmo cerca de 12 vídeos no total. Eduardo, esses vídeos são os mesmos? Sim, são os mesmos, só para deixar claro. E bom, quantas views eu tive em cada uma dessas plataformas? Bom, no Instagram nós conseguimos a proeza de 0 views. Pois é, o Instagram não entregou nada. Então meio que foi trabalho jogado no lixo, pelo menos no Instagram. No TikTok, nós já tivemos algumas views a mais, né? Qualquer coisa é acima de 0. Mas não foi nada muito relevante também. Nós tivemos um total de 1.574 visualizações. Todos os vídeos floparam. Já no YouTube Shorts, como eu falei, quando estava começando a pegar views, os vídeos estavam sendo bloqueados. Então também não tivemos lá a melhor performance de todas. Tivemos cerca de 616 visualizações no total. No total do YouTube Shorts. Agora, somando as visualizações que tivemos nas 3 plataformas, nós tivemos um total de 2.190 visualizações. Tá, Eduardo, beleza. Tivemos 2.190 visualizações, mas quanto dessas visualizações de fato se converteram em download? Porque beleza, 2.190 visualizações, convenhamos, são poucas views, são pouquíssimas, principalmente para vídeos verticais. Só que se dessas 2.190 visualizações, sei lá, 100 pessoas baixarem e dessas 100, 10 se tornarem clientes pagantes, já faz uma graninha, não é verdade? Mas será que a gente conseguiu fazer isso? Bom, não tem exatamente como a gente metrificar. Eu não consegui metrificar quantos downloads foram de cada plataforma. A única coisa que eu sei é que do Instagram não foi nenhuma, até porque não teve nada de visualização. Então, das visualizações que tivemos em cada uma das redes, eu não sei exatamente quantos downloads cada uma delas gerou. Mas uma coisa que eu sei é justamente quantas pessoas entraram no fluxo de onboarding do meu aplicativo nesses últimos dias que eu fiz a divulgação. Eduardo, eu não sei o que é onboarding, não sei para que serve. Volta no episódio anterior dessa saga. Lá eu explico tudo como funciona essa dinâmica. O fato é que você pode estar se perguntando, Eduardo, por que você está pegando esse dado de quantas pessoas entraram no fluxo de onboard do aplicativo e não vai logo ver o total de downloads? Porque eu já tinha visto aqui antes na base de dados da própria Apple, né, sobre o aplicativo Laborito e também vi lá na Play Store. Parece que tanto aqui quanto lá na Play Store está errada a quantidade de downloads. Lá parece que apenas 8 pessoas baixaram e aqui mostra que apenas 2 pessoas baixaram nos últimos 7 dias. Então tecnicamente era para ter apenas 10 downloads. Só que quando a gente vai ver de fato o Mixpanel, né, aqui, uma base de dados que eu mesmo coloquei lá no aplicativo, então eu sinto mais confiança nos dados que estão aqui do que lá na Play Store, até porque eu vi muita gente comentando que esses números eles estão relativamente bugados, desde que a Apple fez algumas mudanças desde
do último evento que eles tiveram há um mês atrás, se eu não me engano. Então, isso aqui tá um pouco bugado. Só que, nesse caso, os dados não mentem. Então, a gente sabe que nós tivemos 2.190 visualizações no total, somando todas as redes sociais. E dessa galera aqui, cerca de 21 pessoas iniciaram o fluxo de onboard. Isso significa que, do total de visualizações que tivemos, cerca de 0,95% que baixaram de fato o aplicativo. Provavelmente essa porcentagem é ainda menor. Por quê? Porque a gente tem que lembrar também que a Apple, dentro da sua própria loja, ela faz também a divulgação. A Play Store também, né? Mas a Apple, pelo visto, faz mais, pelo que eu vi comentando. Então esse número, ele vai ser ligeiramente menor, né? Deve ser o seu 0,8, né? Por aí. O que é uma taxa extremamente baixa. Sim, isso significa o quê? Que provavelmente essas imagens ilustrativas do aplicativo, elas não estão tão interessantes assim. A copy não está tão interessante, poderia ser melhor. Então a gente já sabe que essa parte daqui tem como a gente melhorar e muito. Agora, outro dado relevante também é que das 21 pessoas que iniciaram o processo de onboard do nosso aplicativo, cerca de 80% que de fato passaram por todo o onboarding e chegaram a ver o paywall, o que é algo bom. Por quê? Porque significa que o paywall ele está entretendo. Mais uma coisa é entreter e outra coisa é vender, que é o que de fato importa pra gente. Então, se cerca de 80% das pessoas que iniciaram o onboarding, elas chegaram a ver o paywall, totalizando no caso 17 pessoas, quantas pessoas que de fato se tornaram clientes pagantes? E o tão esperado número de ouro é 0. Sim, no total, 0 pessoas assinaram o Laborito. Então a taxa de conversão do aplicativo, ou melhor, da oferta do aplicativo, é 0%. Claro, esses números aqui que a gente analisou, você tá vendo, pô, só são 21 pessoas, né? Não tem nem 100. Então, estatisticamente falando, a gente não pode tomar uma decisão pautada 100% aqui na base de dados. A amostragem, a quantidade de pessoas analisadas é muito baixa. Aumentar a quantidade de pessoas entrando nesse fluxo de onboarding pode nos trazer insights mais valiosos do que esses, né? A gente ainda tá, entre aspas, no achismo, por mais que já tenha aqui algumas pitadas de direcionamento interessantes. Mas ok, esses números aqui, eles desanimam? Desanimam, claro. Eu esperava que a quantidade de visualizações seria muito maior. Óbvio, se eu seguir postando, eventualmente um vídeo pode viralizar e aí, é claro, terão mais pessoas baixando o aplicativo, mais pessoas entrando no fluxo de onboard do app e possivelmente pode acabar saindo alguma venda. Ou então, pelo menos, dados relevantes que possam nos auxiliar a tomar decisões mais assertivas e não ficar, entre aspas, no achismo, né? Então sim, esses números aqui, eles desanimam, mas se você me segue lá nas redes vizinhas, você viu que enquanto eu tava anunciando que tanto a Apple quanto a Google já tinham aceitado a publicação do Laborito nas lojas, algo realmente inesperado aconteceu. Algo que me fez pegar todos esses dados aqui e ver na realidade com animação. Sim, então pode parecer desanimador, mas não é. E eu vou te explicar o porquê. Então, para você entender de maneira muito simples, eu organizei aqui todos os meus pensamentos e eu vou te explicar passo a passo para você já ficar ciente disso na hora de você criar o seu aplicativo de celular. Então, quais foram os principais aprendizados que eu tive desenvolvendo e tentando vender o Laborito? Bom, foram 3 grandes lições. A primeira lição é que o Brasil, ele é perda de tempo. Sim, para você ter uma noção, se eu tivesse simplesmente pensado 2 segundos, eu já tinha percebido que não faria a menor ideia gastar meu tempo com o Brasil. Como assim, Eduardo? Se liga nesse gráfico que eu pedi para o ChatGPT gerar. E claro, eu confirmei se esses dados de fato eles estão corretos. Então, não teve alucinação aqui de de fato, foi isso que aconteceu no ano de 2024. Segundo dados de várias plataformas que colhem esses dados, né, como a própria Sensor Tower, que é uma das maiores, né, para você ver faturamento de aplicativos de celular no mundo todo, você consegue ver que, se a gente comparar o mercado brasileiro de aplicativos de celular com o mercado americano, o faturamento dos apps em cada um desses países, você vê que é uma discrepância absurda. Sim, só para você ver, se tratando apenas de aplicativos que estão na Play Store, os aplicativos faturaram no Brasil cerca de 5 bilhões de dólares. Sim, é muita grana mesmo. Até você dar uma olhada em comparação ao mercado americano, que faturou mais de 9 vezes o mercado brasileiro. Então, enquanto no Brasil, em 2024, os aplicativos faturaram na Play Store 5 bilhões de dólares, nos Estados Unidos eles faturaram cerca de 46,7 bilhões
de dólares, mais de 9 vezes. E isso porque a gente está falando só da Play Store. Quando a gente vai analisar os dados da App Store, que é a loja que movimenta mais grana, historicamente a Play Store, ela movimenta menos dinheiro do que a App Store. Os usuários de Apple, eles já têm o costume de comprar, né, de pagar pelos aplicativos, então acabam comprando mais. Enquanto no Brasil, o faturamento foi de 2,7 bilhões, nos Estados Unidos, meu amigo, foram mais de 103 milhões. Milhões não, bilhões, com B. Bilhões de dólares. Então, se aqui a diferença é de 9 vezes, aqui a diferença é de 38 vezes. Cara, 38 vezes maior o mercado americano do que o mercado brasileiro de aplicativo. Então, se a gente colocar o total, né? Tá aqui o spoiler. O mercado americano, em comparação ao mercado brasileiro de aplicativos, é cerca de 20 vezes maior. Rola muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso a gente já sabia, só que às vezes a gente acaba se esquecendo disso por uma simples razão que, ok, até que é válida, mas não é tão simples quanto parece. Que questão seria essa? Seria justamente esse argumento daqui. Certamente deve ter alguém aí que fechou o vídeo quando eu mostrei isso daqui e deve ter falado: ah, Eduardo, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Eu já fui esse cara, só que essa experiência do Laborito me fez repensar. Por quê? Porque, ok, o Brasil tem uma população enorme. Uma população enorme, em teoria, significa o quê? Que são muitas pessoas que podem se tornar os seus clientes. Certo? Certo. Mas se a gente analisar esses números mais a fundo, beleza, o Brasil ele tem 200 milhões de pessoas. Os Estados Unidos obviamente tem mais. Só que vamos focar aqui no Brasil. O Brasil ele tem 200 milhões de pessoas. Dessas 200 milhões de pessoas, se você der uma analisada mais a fundo, cerca de 51 milhões, mais de 51 milhões de pessoas em todo o país, elas são beneficiárias do Bolsa Família. Ah, Eduardo, qual a fonte? Fonte Arial? Fonte Dataku? Tem gente que coloca isso nos comentários. Mas não, a fonte aqui são fontes do próprio governo. Então, estou aqui linkando a fonte, caso você queira confirmar. Mas, sim, cerca de 51 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família. Isso significa que dessas 200 milhões de pessoas, um quarto já foi. Um quarto já não vai ser cliente pagante do seu aplicativo. E aí, se a gente descartar essa galera do Bolsa Família, descartar também a galera que é aposentada do INSS, no caso, que não ganha tanto assim, às vezes, infelizmente, mesmo aposentado, tem que trabalhar para desdobrar outras rendas, porque você sabe, né, a situação do país nunca foi muito fácil e até hoje não tá. Então a gente já descarta essa galera aqui do Bolsa Família, a galera que é aposentada. E se a gente também analisar a galera que de fato tá trabalhando, esse número fica ainda menor. Por quê? Eu procurei aqui a população economicamente ativa do país. Pelo visto, nesse número de população economicamente ativa, inclui pessoas que estão procurando emprego. Então também acaba incluindo o desempregado. Logo, provavelmente, esse número aqui de 100 milhões deve cair mais se a gente tirar o número de desempregados dessa conta. Resumindo, do argumento que temos 200 milhões de pessoas que podem nos tornar nossos clientes pagantes, se a gente analisa os números mais a fundo, a gente consegue ver que, na realidade, já cai pela metade o número de pessoas que provavelmente podem pagar pelo seu aplicativo de celular. Lembrando que pode ser muito menor, uma vez que esse número ainda está incluso desempregados. Mas vamos considerar que seja esse número, seja 100 milhões de pessoas empregadas, trabalhando, ganhando seu dinheiro. Dessa galera, a maior parte dessa galera, se a gente analisar mais a fundo, ganha um salário de 3.457. Fica ali na média, né? Se a gente converter esse valor para justamente dólares, que, pô, é o que manda no mundo, você querendo ou não, é a moeda de transações internacionais, e querendo ou não, quando a gente vende um aplicativo de celular, a gente vende através de uma loja de aplicativo, Google, Apple, que são empresas americanas. Então, né, o dólar tá aí no meio. Significa que o salário médio dessa galera, desses 100 milhões, metade deve ganhar aí R$3.400, cerca de 620 dólares, que no ano dá menos de 7.500 dólares. E se a gente comparar com o quanto ganha um americano médio nos Estados Unidos, aí sim a comparação fica desleal, cara. Enquanto a maior parte da população brasileira ganha seus 7.500 dólares no ano, um americano médio ganha quase seus 64 mil dólares anuais. Ah, Eduardo, mas nos Estados Unidos o custo de vida é maior, ele vai gastar bem mais lá. E sim, isso é verdade. Mas o meu ponto aqui não é que o brasileiro ganha mal e o americano ganha bem, ou que o custo de vida do americano é maior do que o de brasileiro. Não, o meu ponto é, você concorda comigo que um cara que ganha 64 mil dólares no ano, a chance dele comprar um aplicativo de 6 dólares, por exemplo, é muito mais fácil do que o cara que ganha 7.500 dólares no ano? Esse é meu ponto. Nós podemos oferecer a mesma solução, tanto para um brasileiro quanto para um americano.
Mas o americano, por ganhar mais, mesmo que o custo de vida dele seja maior, ele não vai se importar de gastar $6, porque para ele $6, que daria o quê? Os seus R$ 36, não é nada, entendeu? Enquanto no brasileiro não, o brasileiro, pô, R$ 36, quase R$ 40. Pô, R$ 40 já dá pra ajudar a comprar uma carne, ovo, já dá pra 4 viagens aí de Uber, dependendo de onde você mora. Dá pra fazer várias coisas. Enquanto nos Estados Unidos, $6, ok, dá pra fazer muita coisa, mas são só $6, entende? Então, por mais que a gente ofereça a mesma solução, tanto para um brasileiro quanto para um americano, certamente o americano ele vai ser mais fácil de comprar de você, uma vez que ele tem mais dinheiro no bolso. Ah, Eduardo, mas você tá falando isso é porque você não conseguiu fazer nenhuma venda no Laborito, você que não consegue. Eu rodo aqui o meu produtinho low ticket e eu consigo fazer 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês só com produto low ticket. Você que é burro, Eduardo, você que não sabe. Se você tá pensando nessa besteira, provavelmente você reprovou na 5ª série. Ah, Eduardo, mas você também reprovou. O meu erro não tira o seu erro também. O fato é o seguinte, brincadeiras à parte, se você pensou isso daí, é porque provavelmente você não está levando em consideração um fator muito importante, que é o quê? Low ticket, ele funciona? Funciona. Mas no caso de aplicativos mobile, aplicativos de celular, não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque tem a famosa taxa do capiroto, taxa das plataformas, né, das lojas de aplicativo, que vão de 15% a 30%. Sim, dependendo do estágio da sua conta, você tem que pagar 30% de taxa. Claro, essa porcentagem de 30% é só para contas que faturaram mais de $1 milhão. Então, certamente fome você não está passando quando começar a pagar esses 30%. Certamente é para ficar feliz, né? Até porque também, pô, as lojas disponibilizam os recursos deles para a gente, né, colocar os nossos aplicativos lá, então nada mais justo do que eles cobrarem o valor que eles quiserem. Mas o fato é que ainda assim é salgado, convenhamos, né? Mas beleza, a minha conta não tá em 30%, né? Tá 15%, ainda tô humilde. Mas o fato é que, diferente de SaaS Web, que não tem taxa das lojas de aplicativo, os SaaS Mobile, ou os aplicativos de celular, chame como quiser, eles têm essas taxas. Então, de cada venda que você fizer, você tem que tirar essa taxa de 15% a 30%, dependendo aí do estágio da sua conta. Sem falar que também tem taxa do gerenciador de assinatura, que é 1%. No meu caso, eu utilizo o Revenue Cat. Isso sem falar, né, no desconto de impostos, que aí já vai, né, mais de 10% aí. Luz, internet e, claro, o tempo que eu vou dedicar ou que você vai dedicar programando. Beleza, eu fiz o aplicativo em um final de semana, divulguei durante 5 dias, então no total a gente gastou uma semana para testar e validar a ideia se ela de fato é boa ou não. Não foi muito tempo, mas se a gente leva em consideração que a gente poderia ter desenvolvido um aplicativo para gringa, que o mercado é muito maior, tem muito mais dinheiro sendo movimentado. Isso sem falar que eu só comentei de Estados Unidos, né? Se a gente cria um aplicativo em inglês, a gente pode vender para UK, né? O Reino Unido, Austrália, Canadá. Então, o tamanho do mercado, a quantidade de dinheiro movimentado acaba sendo muito maior. E claro, ainda voltando para o Laborito, que é um aplicativo que eu fiz 100% em português voltado para o público brasileiro. Além do tamanho do mercado brasileiro ser pequeno e as pessoas aqui, de modo geral, ganharem muito pouco em dólares, se você for fazer os cálculos, colocar tudo na ponta do lápis mesmo, você vai ver que também é quase impossível escalar esse aplicativo com anúncios. Por quê? Porque existe um negócio chamado CAC, que é o custo de aquisição por cliente. É o quanto você paga para realizar uma venda, para converter uma pessoa, né, um lead, em um cliente pagante. Eu não sou especialista da área, mas eu conversei com 2 gestores de tráfego e fazendo os cálculos lá, a gente percebeu que, por exemplo, se eu fosse gastar R$ 1.700, por exemplo, R$ 1.700 com anúncio, em uma projeção realista de quanto seria esse CAC, esse custo de aquisição do cliente, provavelmente se eu gastasse R$ 1.700, iriam me retornar R$ 1.790 e poucos reais. Ou seja, eu coloquei, ou melhor, eu investi R$ 1.700 para me retornar de lucro R$ 97. E aí eu te pergunto, vale a pena? Eu não sei você, mas até mesmo quem reprovou em matemática básica no colégio consegue perceber que não faz o menor sentido. Aí você pode até falar, tá, Eduardo, mas aí é só você fazer tráfego orgânico. Você não precisa gastar nada, o seu CAC vai ser 0, né? A não ser, claro, o trabalho para fazer os vídeos, os criativos, e aí você vai conseguir ser lucrativo. E sim, tecnicamente essa é a única possibilidade na realidade, né? Claro que eu poderia pagar algum influenciador para fazer a divulgação, talvez um micro influenciador para compensar o valor também, né, pago. E eu também precisaria ter mais dados para saber exatamente o comportamento do usuário, se essa oferta aqui, ela vende ou não vende. E se vende, será que vende o plano semanal, o plano anual, como é que é? Entendeu? Ou então até mesmo mudar, enfim, ainda ficamos no achismo por falta de dados. O que nós sabemos aqui, baseado no que a gente já tem
definitivamente vender aplicativos de celular para o público brasileiro é muito complicado mesmo. E não só por todos esses pontos que eu falei, mas também por um negócio chamado ASO. Eduardo, o que diabos é ASO? ASO nada mais é do que App Store Optimization. Caso você não saiba, existe um negócio chamado SEO, que é uma forma de ranquear dados do Google, né, de sites, e a Apple tem o que a gente chama de App Store Optimization, né, que seria o seu SEO, né, que é o SEO da Apple, que traduzindo de maneira bem simples para qualquer pessoa entender, é igual a tráfego gratuito. Sim, então a própria App Store, ela faz divulgação dos aplicativos que estão lá. E dependendo de como está o seu aplicativo, se tem certas palavras-chave ou não, ele vai levar mais ou menos pessoas. Analisando várias ferramentas de ASO, a gente consegue observar que as palavras que estão em português, elas não têm um peso, ou melhor, uma popularidade tão grande dentro da loja da Apple. Então, construir aplicativos que dependam do App Store Optimization para o público brasileiro é furada. Porque você utilizar palavras em português acaba meio que cortando esse benefício que a Apple dá pra gente, para os nossos aplicativos. Então, não estou dizendo que não tenha, né, tráfego, mas obviamente o volume de tráfego é muito menor. Não só por questões de mercadológicas, né, de tamanho do mercado brasileiro, como também de como funciona a loja de aplicativo. Então, esse tráfego gratuito, ele é gratuito, mas ele indexa melhor aplicativos que estão em inglês. Então, para resumir mesmo, para parar de reclamar aqui, a realidade é uma. Simplesmente você lançar aplicativos no Brasil é como se você estivesse empurrando uma pedra para o topo de uma montanha. É muito difícil. Não é impossível. Deve ter aí, se você inclusive tem algum aplicativo de assinatura, né, no Brasil, que tá funcionando, tá rodando muito bem, né? Por favor, comenta aí embaixo que eu quero muito saber da sua experiência aí. Mas até então, na minha visão, parece que é remar contra a maré, né? Já nos Estados Unidos e no mundo afora, né? Não consegui fazer com que o ChatGPT gerasse uma imagem melhor, né? Só virei, mas deu para entender a ideia aqui. É como se você estivesse simplesmente empurrando uma rocha ladeira abaixo, né? Ela vai sozinha sem você fazer muito esforço, entendeu? E aqui basta ser inteligente. Entre você remar contra a maré ou deixar a maré te levar, é melhor, né? Seguir a maré. Mais fácil. Só que, lembra que eu falei pra você que aconteceu uma coisa que eu não esperava e que de fato me fez até ter essa visão que eu passei aqui pra você? Bom, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu consegui fazer a minha primeira venda lá na App Store. Mas Eduardo, a sua primeira ideia de app não foi o Laborito? Foi, mas foi a primeira ideia de app que eu documentei aqui no canal. Eu tinha até comentado, não sei se você vai lembrar do primeiro episódio, se eu não me engano. Vou passar o flashback aí. Sendo bem sincero, eu já fiz alguns aplicativos, mas nunca foi um aplicativo que me gerou dinheiro, né? Na realidade, só fiz 2 aplicativos e nenhum gerou dinheiro, na realidade só gerou prejuízo. Então, eu falei pra você que eu já tinha feito outros 2 aplicativos, sendo um em português e outro em inglês. O único aplicativo que eu fiz em inglês, ele não tinha faturado $1 sequer até então. E eu também não tinha feito nenhuma divulgação. Mas, para minha surpresa, o que aconteceu? Vendeu. Sim, então eu consegui finalmente fazer o meu primeiro dólar na App Store. Não se preocupa, como eu não tinha documentado, então eu não vou fazer com que esse aplicativo conte aqui para o desafio. Ele não vai fazer parte disso. Eu só estou comentando isso daí, por quê? Porque a partir disso eu consegui entender mais ou menos o que funciona e o que não funciona. Aos poucos eu estou aprendendo. E para minha surpresa, desde que eu fiz a minha primeira venda daquele aplicativo, eu já consegui um MRR, que caso você não saiba, é uma receita recorrente mensal de $22. Então sim, eu não só fiz uma venda, como eu fiz uma segunda venda. E na realidade uma terceira, porque já teve um cliente que renovou a assinatura, que foi uma assinatura semanal. Pois é. Então, no total, esse mês eu consegui fazer $35 só com esse único aplicativo que eu fiz voltado para o público gringo, sem fazer divulgação e com muita coisa a melhorar. E é por isso que eu percebi que não faz sentido criar aplicativos para o Brasil. É muito melhor fazer para a gringa. Então, eu imagino que no futuro, meu amigo, nós vamos fazer muita grana, porque o futuro nos aguarda coisa boa. Bom, de qualquer forma, para você que gostou da ideia do Laborito, que eu vi que no vídeo anterior muita gente comentou, pô, seria cliente do Laborito, nossa, que ideia genial e não sei o que, tudo mais. Depois de eu falar tudo isso daqui, né, de todos esses pontos negativos do Brasil em si, não do Laborito na realidade, talvez você esteja se perguntando, tá, Eduardo, então o Laborito não serve de nada? Ele não tem nenhum valor comercial? E bom, o que acontece?
o Laborito ele não presta? Bem, como eu falei, depende, né? Se, no caso, o modelo de negócio do Laborito ele for baseado em assinatura, como é o nosso caso, né? Ainda mais no Brasil, por todos os pontos que eu já falei anteriormente, definitivamente não. A ideia do Laborito eu achei sensacional. Entendo, modéstia à parte, né? Mas eu já tinha visto alguns aplicativos, não de celular, mas aplicativos web, gringos, que fazem a mesma coisa, né? Para você... Aplicativos mais voltados até para biohack, né? Não para exames laboratoriais em si, né? De saúde. Mas enfim, o fato que eu vi alguns aplicativos web parecidos e geralmente o modelo de negócio que eles acabam seguindo é um modelo que ou é high ticket, que vai ter um acompanhamento, né, mais próximo, ou então algo mais para fidelizar o cliente para uma outra fonte de receita, não como um aplicativo de assinatura. Então, provavelmente o modelo de assinatura para o Laborito não faz tanto sentido assim. Claro, novamente, aqui eu tô no achismo ainda, não tive tantos dados para de fato colher uma informação precisa. Mas dessa última experiência é o que eu estou imaginando. Porém, é aquele negócio. Não quer dizer que só porque não funciona, ou melhor, provavelmente não funciona no modelo de assinatura, que de fato esse negócio, né, o Laborito, ele não tenha valor comercial. Se o seu objetivo for ter um aplicativo como o Laborito e que o Laborito ele só está ali para justamente fidelizar o seu cliente para uma outra fonte de receita, por exemplo, se você... Ou então, se eu fosse dono de um laboratório e eu quero fidelizar o meu cliente naquele laboratório, eu poderia oferecer o aplicativo do Laborito como algo gratuito, entendeu? Como algo que estimule o meu cliente a ir fazer exame de sangue lá, ao invés de ir em outro laboratório. Ou então, se eu fosse dono de uma farmácia, de uma farmacêutica, e eu quisesse utilizar isso como uma isca digital ou uma estratégia de fidelização do meu cliente na minha loja, também faz total sentido. Por quê? Porque o foco do Laborito não seria gerar receita, mas sim fidelizar aquele cliente para uma outra fonte de receita da empresa. Entendeu? Então, se o modelo, no caso, for esse daqui, até mesmo no Brasil, sim, faz total sentido, cara. Mas tá, Eduardo, quais seriam então os próximos passos? O que você vai fazer? Você vai seguir fazendo a divulgação do Laborito? Você vai vender o Laborito? Você vai abrir um laboratório, uma farmácia só para utilizar o Laborito como uma fonte de fidelização? Bem, o que eu vou fazer? Eu acho que a melhor ideia para mim é justamente pivotar o Laborito. Sim, eu vou largar o Laborito porque, levando em consideração as minhas habilidades, né? Tô em frente aqui, né? Levando em consideração as minhas habilidades e também a natureza desse desafio, o nosso objetivo é fazer 100 mil reais com SaaS, com aplicativos de assinatura. Não faz o menor sentido eu continuar um aplicativo que eu não consiga cobrar assinatura, né? Cobrar recorrência. Então, de fato, para mim o ideal seria pivotar o Laborito. E, aproveitando, pivotar o Brasil também, né? Não vamos fazer aplicativos para o público brasileiro, por todos os pontos aí que eu já falei. E claro, vamos começar a construir e lançar para gringa. E ganhar em dólar, meu amigo, 5 vezes mais. E claro, né? Coloquei aqui um talvez focar 100% na Apple. Por quê? Talvez porque eu ainda não decidi, né? E por que 100% na Apple? Porque, vamos para cá. Primeiro, todo esse dinheiro aqui que eu fiz veio da Apple. Não fiz nenhuma venda na Apple Store. E dificilmente eu vou fazer por quê? Não é porque o aplicativo é ruim ou eu sou ruim, não. É simplesmente por uma questão de, novamente, remar a favor ou então contra a maré, né? Se a gente voltar lá para esses dados aqui de comparação, né? A gente vê uma diferença gritante, né? Entre os países, mas a gente vê uma diferença gritante entre as lojas de aplicativo, cara. Então, se você vê, a Apple vende mais do que o dobro da Play Store. O usuário de aplicativos da Apple, ele está mais acostumado a pagar pelas coisas e está mais disposto a pagar. Então, descartar a Play Store do radar pode ser uma ótima escolha, uma vez que a gente quer o máximo de resultado possível com o menor esforço. Então, se preocupar apenas com uma das lojas de aplicativo, que é justamente a que gera a maior parte da receita, talvez faça mais sentido do que tentar estar presente em ambas as plataformas, né? Mas eu ainda não decidi, não bati o martelo, até porque focar 100% da Apple vai exigir com que eu aprenda uma linguagem de programação, né, chamada Swift, pelo menos para ler o que a IA está fazendo, né, no Vibe Code. Então, eu ainda não bati o martelo, mas é algo que eu já estou colocando no meu radar e talvez possa fazer sentido para você, né? Que pense em aprender pelo menos o básico para ler o que a IA está fazendo no Vibe Code, para aí sim começar a criar os seus aplicativos. Mas é isso, estou aqui passando a minha experiência real, tanto os meus erros quanto os meus acertos. Eu poderia muito bem chegar e vou rodar aqui 2 mil reais de tráfego para depois
retornar lá no faturamento R$2.000, sair no 0 a 0, tendo prejuízo, mas te vender aqui a ilusão de que dá para criar aplicativo de qualquer jeito, de qualquer forma, que dá certo. Tudo bem, o construir até vai. Isso aí é realmente inquestionável. Dá para fazer um MVP com Vibe Coding. Agora, ser lucrativo, tem vários pontos que você tem que levar em consideração. O tamanho do mercado, a solução que você está oferecendo e vários outros pontos. Então, como meu objetivo aqui é ser o mais transparente possível, prefiro vir aqui e falar para você, ó, não faz sentido, né, lançar aplicativo no Brasil, vou pivotar a ideia e vamos de fato ir em busca do que funciona, que é justamente aplicativos em dólar. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fui!